também é um bom estado assim, uma circunstância boa, onde tudo está funcionando, onde você está bem, está alegre. Tem uns irmãos, vou dizer, as pessoas do mundo, né, assim, né, que elas são baseadas numa alegria circunstancial. Por exemplo, começo do ano, né? Final do ano, Natal, estamos alegre, feliz. Depois do Natal, do final do ano, entra o começo de uma novo ano. Aí eles, não, mas eu vou só me alegrar mesmo quando eu cair na gandalha, no carnaval. Isso é a alegria do mundo. Passando aquilo, tudo volta à tristeza, porque o homem natural, ele precisa de algo externo para ele ter alegria na vida dele. Então ele vai sempre tendo momentos esporádicos, alegres, carnaval, Copa do Mundo, né? Tem uns que ficaram tão tristes porque o Brasil perdeu. Meu Deus do céu. Chorou. Misericórdia. Mas a alegria que eu quero destacar nesta noite, baseado nessa carta da alegria, capítulo 4, Paulo diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, ou alegrai-vos, em outra tradução. Então, partindo do ponto de que a nossa alegria não é nas coisas circunstanciais deste mundo, louvado seja o nome do Senhor, mas ela é baseada exatamente na parte interior, né? Uma alegria que vem de dentro, que externa como diz o coração alegre, aformoseia o rosto. Você fica mais, quando você está para baixo, você está triste, irmãos, e pode ter certeza que qualquer coisa, as pessoas têm uma tendência a essa questão de alimentar essa tristeza, né, dentro de si. Mas vamos para essa alegria interna. Como eu falei, essa alegria externa aí do mundo é baseada em alguma circunstância, em algum campeonato, em alguma festividade, em a euforia do futebol, em algum momento de êxtase, até de algo externo, como o uso de drogas e entorpecentes, deixa a pessoa alegre, materialmente, fisicamente. Mas a verdadeira alegria do crente, do servo de Deus, daquele que nasceu de novo, glória a Deus, ela é baseada única e exclusivamente, sabe quando? Estava ali meditando na letra do hino, quando esse texto me veio aqui, a 2 Coríntios, capítulo 7, acho que é isso mesmo, versículo de número, não sei se é isso mesmo aqui, mas diz que, capítulo 7, diz que a tristeza para Deus produz o que mesmo? A tristeza para Deus, é o versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então a tristeza segundo Deus, então aqui é o começo da verdadeira alegria, é quando você se arrepende dos seus pecados,
Louvado seja Deus. Então a base da nossa alegria, irmãos, é baseado na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mediante essa tristeza que vai gerar um arrependimento verdadeiro, e nós vamos ter um encontro, vamos ter uma experiência com o que a Bíblia chama de salvação. Glória a Deus. Nós temos que valorizar a nossa salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então a alegria do crente está baseada nesta salvação. Quando vocês for ler o Evangelho de Lucas, tem uma seção lá que é chamada Achados e Perdidos. São 3, né? Todas as vezes, eu anotei até os versículos, capítulo 15 de Lucas, versículo 6, versículo 9 e o versículo 32. Ele associa a alegria ao achar, né, a ovelha que foi encontrado, e houve bastante alegria. A dracma que foi encontrado, houve bastante alegria. O filho que retornou para casa, houve bastante alegria. Então a salvação está baseada única e exclusivamente na nossa alegria, a alegria de Deus. Ela vem dessa salvação proveniente do Senhor. O versículo que eu citei é o capítulo 15, versículo 9. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo o quê? Versículo 9, mas eu tenho o versículo 6 também. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes o quê? Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha aí, você estava perdido como uma ovelha que não tinha direção, mas você foi achado pelo bom pastor e você usufrui da alegria do Senhor. Versículo 9. Convoca as amigas e vizinhas, dizendo o quê? Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. O 32, do mesmo capítulo. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Tinha se perdido e ele foi achado. Todas as vezes Jesus mostra nas 3 parábolas a relação da verdadeira alegria condicionada à base da salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe meio termo. Se você quiser usufruir dessa alegria que vem do Senhor, você precisa ter um encontro genuíno com Deus, se arrepender, sofrer tristeza pelos seus pecados, e ter um encontro e se acomodar diante da presença de Deus, como a ovelha que foi achada, a dracma que foi encontrada, os valores que foram restaurados, o filho que voltou. Você usufrui da verdadeira alegria de Deus. Amém? Então, definimos a alegria que por uma questão não externa, mas sim internamente, no coração, na alma. O crente, ele tem a alegria de Deus no seu coração. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, tem umas pessoas que são bem otimistas, né? Mas isso é só a casca, porque a pessoa pode ter assim uma boa perspectiva, e realmente tem que ter, né? Tem que ter. Até eu falei aqui na escola dominical que tem gente que só tem a mentalidade daqueles homens que é chamado também a visão dos gafanhotos, a visão dos 10 espias. Ele só vê as coisas no ponto de vista, uma realidade que ele é assim mesmo, não vou conseguir. Ele não tem fé. Então eles estão entristecidos porque o oponente é muito maior, os desafios são muito mais fortes e ele não vai conseguir, e ele está pensando em voltar para trás. E apenas 2 homens conseguiram mudar esse curso dessa história, que foi Josué e Caleb. Mas, meus amados irmãos, a verdadeira alegria no coração do crente
do servo de Deus, ela é uma marca registrada de quando o reino de Deus, essa palavra que você vai entender agora, o reino de Deus no dizer de Paulo, capítulo 13, versículo 17, não é comida nem bebida. É porque, já pensou numa festividade? Não tem como se bebe. O pessoal sai tudo triste, né? E claro que Paulo está tratando ali sobre as questões de comer algo que era oferecido aos ídolos. Alguns estavam naquela dúvida. Aí Paulo diz: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida. Pronto. Então o que é o reino de Deus? Aí ele começa a dizer: o reino de Deus é, primeiramente, justiça, versículo 17, paz, e em terceiro lugar, o reino de Deus é o quê? Alegria pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Romanos 13, acho que é o versículo 17. Alegria no Espírito Santo de Deus. Então, o reino de Deus, a alegria do crente, ela começa no coração, na sua alma, no seu interior. Glória a Deus. É por isso que a gente leva vantagem, porque não precisa de usar drogas e entorpecentes para você entrar em êxtase, porque você tem a alegria do Senhor no seu coração. Glória a Deus. Eu acredito que essa alegria é tão assim. Tem alguns irmãos que extravasam essa alegria, né? É o caso de Miriam, é o caso de Davi, né? Quando viu a arca entrando, ele não se contentou, ele não pegou e ficou pulando lá de alegria, saltitando. Não, você não pode criar uma doutrina baseada nesse, mas assim, foi algo externo, algo que ele estava sentindo dentro, que ele trouxe de forma externa aquela manifestação ali de glorificação, de alegria perante a presença de Deus. Então Davi demonstrou isso, como diversos outros. Glória a Deus. Tem alguns irmãos que glorificam a Deus, sentem a presença de Deus e choram, mas não é choro de tristeza não, irmão, é o choro da alegria. Irmão, chorar de alegria tem esse, carnalmente falando, quem está chorando, meu irmão, que está arrasado. Tem uns que estão, pessoal, que estão com dor estão com problemas psicológicos, estão com problemas na sua alma, eles têm uma tristeza profunda. Mas quando o crente chora na presença de Deus, ele sente a alegria que vem do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Pastor, eu queria sentir mais essa alegria. Glória a Jesus. Por que às vezes a gente não sente tanto essa alegria? Mas é importante que nós nos reservemos mais para estar com o Senhor. O Senhor está manifestando, ministrando em cada um de nós. A irmã falou sobre o peso da glória, é a presença de Cristo em nós que nos traz alegria ao nosso coração. E eu lembrei-me daquele versículo que o profeta que questionou Deus, né, que entrevistou Deus, por que isso, por que aquilo. Aí depois ele disse: tudo bem, venha o que vier, ainda que nada aconteça, ainda que não venha isso, que não venha aquilo, mas todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas aquele versículo ali não é fácil da gente. A gente canta, todavia me alegrarei, mas viver isso na visão de Abacuque é difícil. Mas a graça de Deus nos faz alegres. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela faz parte de um componente singular
que tem 9 qualidades no livro de Gálatas, que vocês sabem que é o fruto do Espírito Santo. Dentro da formação do fruto, tem um item que está lá: alegria no coração do crente, do servo de Deus, proveniente do Espírito Santo de Deus, que habita no coração de cada um daqueles que servem a Deus, daqueles que glorificam a Deus, daqueles que exaltam a Deus, daqueles que, mesmo em horas difíceis, porque o apóstolo Paulo, ele chegou a sentir muita tristeza, assim, de forma natural. Paulo era para estar se lamentando da vida, que estava preso, estava próximo da morte, e todas essas questões. Mas há uma outra coisa que entristeceu o coração do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Lendo hoje, eu me deparei com esse texto que está no livro de Filipenses, eu acho que no capítulo 2, versículo 27, porque ele passou por um irmão que estava enfermo, que era justamente aquele irmão lá que eu falei na semana passada, Epafrodito, que levou a oferta lá da igreja de Filipos para onde Paulo estava preso. Epafrodito passou por uma situação de revés. Ele enfrentou um problema que deixa qualquer um triste, que é a doença. Versículo 27 do capítulo 2, Paulo registra isso. De fato, Epafrodito, ele esteve doente e quase à morte, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Entenda bem que Paulo, a gente fala de uma alegria do Senhor, mas não é aquela alegria que te isenta de passar por circunstâncias tristes. Ou seja, o segredo de Deus é o seguinte: eu vou te livrar da... Não, claro que Apocalipse 3:10, né? Diz que te livrarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos os homens. Ele está falando do livramento de Deus, do grande juízo de Deus sobre a terra. Mas circunstancialmente, Deus não livrou o profeta lá. O profeta Isaías disse: quando entrares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Claro que isso não está falando literalmente, está falando de situações de revés, de problemas, de enfermidade, de doença, de problemas que os próprios homens de Deus enfrentariam, mas eles ficariam tristes. Quem é que não fica triste de um momento de tristeza? Mas ao lado da tristeza ali, naquele cenário de luta, de doença, de tribulação, mas a alegria do Senhor é que faz a diferença na vida do cristão. A alegria do Senhor vai ali tocando no coração dele, e ele vai se renovando. Ele vai passando, como diz o Salmo 84, ele passa pelo vale de Baca, o vale deserto, e ele vai sobressaindo. Glória a Deus. No Salmo 127, ele diz que os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Eu não estou dizendo aqui que vai te livrar de situações como foi o caso do apóstolo que estava preso, que viu o seu amado irmão adoecer e poderia gerar tristeza sobre tristeza, mas ele não deixou a tristeza circunstancial reinar sobre o coração dele, mesmo triste. Glória a Deus. Tem um texto que diz: se alguém está triste, ore. Se alguém está alegre, cante louvores. Glória a Deus. Onde é que está escrita essa palavra? Irmã Vilani, biblicista. Hein? Tiago, está alguém entre vós doente? Ore. Está alguém triste? Ore. Glória a Deus. Essa tristeza, esse problema, não tem problema que Deus não entre com a causa, com a saída. Mas se você ficar,
Ó tristeza, ó vida, e nada de oração. Meu Deus do céu, Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude mesmo, me fortaleça nesse vale de Baca, me dê restauração, não deixa eu ser dominado por tristeza sobre tristeza. Mas veja bem, por que será que muitos cristãos não estão experimentando uma vida com a alegria do Senhor? Uma pergunta que veio à tona: por que muitos de nós não temos experimentado ainda mais uma alegria? Eu elenquei alguns motivos que pode frustrar a pessoa, ficar frustrado, ficar desacreditando das promessas de Deus. Pode ser. Deixar de orar também, por não estar experimentando uma vida da alegria do Senhor. Mas uma coisa muito interessante é um salmo penitencial. O salmo que Davi faz no exato momento pós o evento que ele teve com Betseba. Davi passou um ano da sua vida ali com o seu pecado oculto. Vem o profeta e conta uma história que vocês sabem toda, a história de cor e salteado. E o profeta diz: esse cidadão é você. E Davi entra no processo de tristeza, que segundo Deus gera arrependimento. E ele faz um salmo, um cântico penitencial, um salmo de arrependimento. E ele se lembra do seu anterior, o rei, que, irmãos, a vida de Saul foi assim. Tem coisa que acontece de errado na vida dos outros que a gente fica logo com medo de acontecer com a gente, porque Saul perdeu a essência de Deus e entrou num desespero. Entrou numa crise existencial, que ele ficou assim, parece que hoje em dia as pessoas dão um nome assim esquisito, que a pessoa entra assim, quando tem assim, dá tipo assim uma depressão, mas tem outro nome, que a pessoa entra em choque. É preciso vir assim, dar uma injeção para ele se acalmar. Nele não, ele tinha que ouvir música. O maestro lá, como é que se diz? O próprio Davi, que era um empregado lá, fez uma canção para ele e ele se acalmava. Mas a vida daquele homem, sem a graça de Deus, sem a alegria do Senhor, ele estava abatido. Chegou um ponto que ele fez orações e não dava certo. Ele foi para Urim, para Tumim, não dava resposta. Ele buscou os profetas, não tinha jeito. Ele buscou o sacerdote, não tinha jeito. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá na macumbeira. Clamou pela feiticeira, para que a feiticeira invocasse dos mortos o profeta Samuel. Ali é uma heresia, viu? Não foi Samuel que apareceu ali. O profeta Samuel, o juiz Samuel, já estava morto. Mas apareceu um espírito lá que contou umas profetadas para Saul. E Saul morreu na guerra mesmo. E Davi pecou. E agora ele faz uma oração. E nessa oração, está lá no versículo 12. Quando você sentir que a alegria faltou na sua vida, faça uma reflexão sobre o Salmo 51. Meu Deus do céu, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo teu caminho eterno. Glória a Deus. Olha o que Davi diz. Não sei se vocês já encontraram, mas diz assim: no versículo 11 ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sou nada sem a tua presença. Sem o teu Espírito Santo eu não tenho alegria. Glória a Deus. E no versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ali foi um momento de muita tristeza por causa do pecado. O pecado na vida do crente deixa aquela pessoa arrasada, para baixo. Mas não é o fim, irmão.
aqueles que encobrem as suas transgressões, 1 ano, nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançarão a misericórdia de Deus. E era exatamente isso que Davi estava apelando, para a misericórdia de Deus. Ó Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Primeiro motivo porque a alegria do Senhor está faltando, não estamos experimentando. Façamos uma análise. Primeiro motivo é quando o pecado se torna uma prática na vida do crente. Então ele não tem a alegria do Senhor. Mas nem tudo está perdido. O Filho de Deus, o rei Davi, desceu do seu trono lá, trono material, se vestiu de saco, de pano de cinza, e se humilhou, e fez uma poesia em poética, um hino de arrependimento para Deus, e fez uma oração belíssima, que torna essa experiência uma referência para todos aqueles que durante a sua caminhada estão enfrentando esse problema do pecado. Isso é uma realidade. Nós não estamos isentos disso. Nós somos falíveis, mas Deus é por nós. Deus é que nos sustenta. Mas uma outra coisa, baseada aqui no contexto da carta de Paulo aos Filipenses. A igreja, como eu falei, uma igreja saudável, uma igreja abençoada, mas havia alguns fios descascados, Léa. Tem uns irmãos que é fio descascado, né? Se tocar nele é choque. Tem uns irmãos que é fio descascado. Está na hora do Espírito Santo pegar aquele negócio lá que isola, fita isolante, para melhorar, para engrenar, para juntar as forças, para conectar a presença de Deus no corpo de Cristo. Não sei se vocês pegaram a mensagem aí. Pois é. Segundo motivo são as rivalidades entre os crentes, porque impede o desenvolvimento do fruto do Espírito na vida do crente, que é exatamente o escritor Paulo aos Filipenses capítulo 2, ele chega a fazer um apelo. Ele diz assim: completai a minha alegria, meus irmãos, versículo 2, para que sintais o mesmo. Porque para um líder é uma tribulação ver um bocado de fio descascado entrando em choque. Eu estou falando de pessoas, eu não estou falando de eletricidade, não. Não sei se vocês estão entendendo. Para o líder é uma tribulação, gera tristeza no coração dele, não era não? O pai vendo o filho brigando, pelo amor de Deus, não faça isso não, vocês são irmãos. Completai a minha alegria, para que vocês sintam o mesmo, sintais o mesmo, tende o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É difícil, glória a Deus, mas não é impossível para o Senhor unir pessoas diferentes em um só propósito, em um só objetivo. Louvado seja Deus. Essa eu posso dizer. E aí vocês vão ver lá no texto que o irmão leu, né? As irmãs aí do versículo 2, rogo a Evódia, rogo a Cinti que elas sintam o mesmo no Senhor. Até citei essa mensagem aqui da outra vez. E ele pede a colaboração de todos que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente, com os outros cooperadores. E interessante, cujos nomes... Onde é que está o nome? Onde é que está o nome? No livro da vida. Tá lembrado aí, Léa? Os
Os apóstolos estavam empolgados. Eita Jesus, ei Mário, vinha ali de uma evangelização. Eita Jesus, os demônios ali, botei foi quente, expulsei tudinho. Aí Jesus disse uma palavra para ele, né? Vocês estão alegres porque triunfaram na missão? Mas tem uma coisa que vocês têm que ter mais alegria. E o que é? Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos, registrados no livro da vida do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Irmãos, isso é uma honra, isso é uma graça maravilhosa, essa é uma alegria do Senhor em nós. É saber que nós estamos trabalhando, que nós estamos cooperando juntos e que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Mas ao longo da caminhada, muitas vezes a pessoa não tem mais aquela motivação, perdeu o fervor, perdeu a graça, perdeu aquela vontade do Salmo 122, como é que diz? No Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram. Tem uns irmãos que estão tudo tristes porque, claro que tem alguns irmãos que estão trabalhando, estudando, algum outro motivo, mas tem uns que a negligência não estão mais se alegrando quando tem os cultos na casa do Senhor, e aí fica em casa. Nós fizemos até uma aula aqui da escola dominical, não sei se foi o irmão que ministrou, diz que a ovelha, quando ela fica afastada do redil, aí ela se deita, né, Miqueias? Ela se deita, acomodada, e para ela se levantar, é luta, não é não? Tem que vir um pastor e, vamos levantar, levanta aí, irmão, sai dessa caverna, irmão, sai desse comodismo aí, vai para a igreja, irmão, vem para o redil do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo, né? Espero que sim. Mas o apóstolo vai dizer uma outra coisa, que ele diz: fazei todas as coisas sem contenda, sem murmuração. Mas ele diz aqui no versículo 4, capítulo 1: fazendo sempre que você for fazer algo para Deus, não faça com murmuração, não faça como que prestando um favor. Está entendendo? Faça com alegria. Aqui ele falando de oração por vós em todas as minhas súplicas. Então, fazer o que a falta é a ausência dessa motivação certa no trabalho do Senhor, né? A ausência da motivação certa é outra razão porque as pessoas não têm mais aquela alegria do Senhor. Mas também um quarto motivo que nós podemos elencar, porque que falta a alegria do Senhor em nosso meio, é exatamente quando a tristeza, movido dessa negligência, vem práticas que vão esfriando, e a pessoa vai se paralisando, e as circunstâncias, pronto, é outra coisa que paralisa. É quando você já está fraco, quando você já está se sentindo meio fraco, e aparece uma circunstância da vida, glória a Deus, algo que vem para você paralisar. E eu lembro-me, quando eu estava meditando, irmãos, lá em Atos capítulo 5, versículo, acho que é o 42, que os discípulos tiveram alegria porque eles sofreram pela causa de Cristo, glória a Deus, sofreram por causa do... Irmãos, isso é coisa que a gente tem que pedir muita graça a Deus, né? Porque será que a gente está com a maturidade mesmo para sofrer pelo nome de Jesus? Ou qualquer revés a gente vai logo se afastar, negar? Então, eu falei o 42, né? Mas acho que não é esse versículo não. Glória a Deus. É quando os discípulos apanharam e eles saíram daquela prisão alegres pelo fato de estarem padecendo pelo nome do Senhor.
Então as circunstâncias ali não fizeram eles paralisar. O próprio Paulo, as perseguições em Filipos, a luta que ele enfrentou, não tirou a alegria do Senhor do coração deles. Os homens bloquearam ele, prenderam ele. Meu Deus do céu, isso é convicção. Mas eles se alegraram no Senhor, se fortaleceram no Senhor, e eles mudaram aquela situação. Glória a Deus. Eles não se acomodaram. A referência que eu poderia deixar para os irmãos também sobre circunstância está em Filipenses capítulo 2, versículo 17 e versículo 18 também. Glória a Deus. Mas são referências importantes. Até semana passada eu citei, né? Paulo diz: ainda que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, mas eu estou alegre, eu folgo, eu estou me regozijando com todos vós. Vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ou seja, Paulo estava ciente de que a vida dele ia passar por algumas situações adversas, mas ele não deixou a tristeza, as circunstâncias roubar dele a alegria que ele tinha do Senhor. Glória a Deus. Isso serve de lição para mim e para você, que nenhuma circunstância, que nenhum pecado, que nenhuma negligência, que nenhum fio descascado ou rivalidades venham atrapalhar, venham roubar a alegria do Senhor em nossos corações, porque o Senhor deseja que nós possamos estar fortalecidos nele. Glória a Deus. Como nós, para concluir, nessa carta da alegria, no final do capítulo 4, Paulo vai dizer exatamente, alegria, capítulo 3, versículo 1, alegrar-se no Senhor é permanecer na fé, é permanecer no amor, é permanecer na unidade, é permanecer exatamente na salvação na pessoa de Jesus Cristo. Veja aí, resta, irmãos, que vocês se regozijem no Senhor. Eu não me canso, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Isso é segurança para vós. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados irmãos e muito queridos, minha alegria e coroa estai assim firmes do Senhor. Então, quando o crente começa a produzir o fruto do Espírito, que é a alegria, ele começa a andar na maturidade, na frutificação espiritual. Então, que Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa, a última mensagem, regozije sempre, em todo o tempo no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegre-se no Senhor. Glória a Deus. Independente do que for da causa, mas o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa força, a graça dele é suficiente para nos fortalecer, para nos vivificar. Amém? Glória a Deus. O tempo já passou, viu? Mas aí a mensagem de Deus para nós nesta noite. Glória a Deus. Está entre nós alguém triste? Como é que o texto diz? Ore. Alguém está alegre nessa noite? Cante louvores. Vamos cantar um louvor para concluir. Glória a Deus. O Islã aí. Hoje o Júnior não veio, né? Tá aí, tá tudo pronto.